paradoxozinho lá do diamante, né? E do copo d'água, né? Do diamante e do copo d'água. Então a rarita vai medir o grau de escassez do bem farto da sua necessidade. Então ao invés do conceito de Jetia, que avalia as necessidades diante da escassez. E essa inversão tem como consequência deslocar o quê? A atenção do desejo humano. Então já se falava em desejo humano, as necessidades humanas, né? Diante de quê? Da teoria do valor. Então, raridade, escassez, né? Então aí vamos ver o seguinte, que o valor na quantidade de trabalho ele é unilateral, uma vez que não enfatizava a relação com a escassez, e sim o verdadeiro fundamento do valor. É preciso notar que os trabalhos diferem entre si no que tange sua qualidade, o que determina as nuances, né? Então você vai dizer, professor Cláudio, é interessante essa discussão. Com certeza essa discussão ela é bastante significativa, no sentido que a gente vai medir aí dentro da Idade Média esse pensamento econômico dentro da Idade Média, né? Onde nós vamos trazer aí uma discussão bastante interessante, né? Do campo religioso, né? Que grandes filósofos escolásticos, né? Eles ressaltavam, né? Os seus fundamentos, né? Voltado para essa visão, né? Essa visão de que? Essa visão de que era necessário, né? O homem fazer sua caridade. Era necessário que se desse esmola. Era necessário que ajudasse, né? Porque condenava, na realidade, a usura. Se condenava a usura. Então, vejam só. Então, aí a gente vai ter alguns pontos bastante significativos dentro dessa discussão. Porque a gente vai ter uma síntese desse pensamento econômico. Como eu falei para vocês. Na Grécia, a gente vai ter... Não vai haver uma evolução, porque o pensamento, a economia, ela é submetido em quê? A filosofia, entre Platão e Aristóteles. Em Roma, nós vamos ter o seguinte, a economia relacionada à vida política. Já na Idade Média, a gente vai ter o seguinte, a moral, né? A moral, a importância atribuída ao individualismo em detrimento de quê? Do coletivismo. Que coisa interessante, né? O individualismo mediante ao coletivismo, né? Então nós vamos ter aí, né? Uma grande discussão, né? Porque a gente vai se aproximar, né, dos fisiocratas, né? Dos mercantilistas, né? Das teorias de Adam Smith, né? Posteriormente. Então aqui a gente termina a nossa aula de economia política, né? Então de hoje, onde nós debatemos o pensamento econômico, né? O grande pensamento econômico na Idade Média, né? Então fica para vocês essa grande discussão, né? Então, falar de Idade Média é falar simplesmente de que? Falar de feudalismo, né? É falar na realidade que é falar em poder da igreja, né? É falar das grandes escolas, né? As grandes escolas, as escolásticas, né? Então, aí você vai dizer, professor Cláudio, mas as escolas do pensamento econômico, elas constituem um conjunto, né? Um conjunto sistematizados, né? De ideias, valores, princípios teóricos, vinculadas, como nós observamos, a questões políticas em Roma, sociais, dentro da Idade Média, e éticas, né?
Sendo assim, vamos pressupor uma grande conclusão disso tudo, que cada corrente do pensamento econômico, bem como seu resultado, né, de suas investigações científicas. Então, durante muito tempo, a gente vem observando, nós observamos no pensamento debatido na Antiguidade, na Idade Média, né, que a economia constitui um conjunto de soluções e problemas específicos e que vai orientar os princípios gerais da ética, da justiça e igualdade, né? Então, Platão já dizia lá na República, né? Então, o mundo ideal, a cidade ideal, né? Então, a justificativa dos conceitos, né? Um ponto interessante, né? Então a gente vai debatendo essas teorias, né? E vai, na realidade, né, aprofundando grandes interrogações, respondendo a tudo isso aí, tá certo? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Então, um ponto interessante, esse pensamento, né, na idade econômica, pensamento econômico na Idade Média, onde a igreja exerce uma poderosa influência, né, na vida de toda a Idade Média, cujo pensamento, né, também domina os teólogos, canonistas, moralistas, que são os mestres, né, e suas fontes são os livros sagrados, né, para algumas obras, né? Então, na realidade, nós vamos ter uma grande discussão aí que eu espero que vocês peguem os textos, né, e trabalhem, né, essa questão aí, porque são questões de grande relevância, né? Por exemplo, esse princípio de equilíbrio, né, tornar justa a troca, né? Então, muito interessante. Pensamento econômico subordinado à moral, né? Então, para que a justiça seja alcançada, né? Então, é necessário que a troca realize um equilíbrio entre interesse e jogo. É preciso que o preço seja justo, né? Ou seja, os escolásticos vão se esforçar para deixar clara essa noção de que justo preço, pessoal, justo preço é aquele, né, bastante baixo para poder o consumidor comprar. Justo preço é aquele bastante baixo para que o consumidor possa comprar. Mas sabemos que hoje esse preço baixo só é possível se o Estado subsidiar algum setor, né? Nada é de graça, né? E o cara vai dizer, como é que eu vou baixar o preço, né? Então, na realidade, eles vão falar aí sem extorsão e suficientemente elevado, né, para ter o vendedor interesse em vender e poder viver de maneira decente, né? Então, as visões econômicas, morais, né, vão levar os teólogos, né, a procurar uma base para o preço. Isto é o valor, né? Então, a apreciação do justo sofre influência dos costumes e da tradição, que depende da perícia das pessoas alheias, a discussão e, na maioria das vezes, tão somente da consciência dos interessados, né? Então, a noção de preço justo é aplicada ao salário, né? A remuneração do operário em troca do trabalho prestado, né? Então, o justo salário deve permitir ao operário, né, viver com sua família, de acordo com a tradição de sua classe e com os costumes locais. Que o salário é justo para que possamos viver de acordo com as tradições locais. Então, a noção de justo preço aplica-se igualmente, meus jovens, na determinação do lucro, né?
O lucro do artesão lá na Idade Média, né? Deve resultar do equilíbrio entre trabalho, emprego e aplicação da inteligência e a utilidade do serviço. Então, essas são as bases que considera a taxa mínima. Se o lucro ultrapassar de muito esse limite, deve ser condenado por não estar de acordo com a noção da justiça e das trocas. Ah, coisa interessante, né? Então surge aí, foi ainda esta ideia de justiça, né? Ideia de justiça cumulativa, né? Determinava a proibição de empréstimos a juros, né? Então, condenados, né? Os empréstimos a juros. Parece clara essa influência de Aristóteles, né? No entanto, empréstimo a juros era condenado pela igreja, antes mesmo de ter os escolásticos conhecimento da obra, né? Do filósofo grego. Então, mais com o passar do tempo, este princípio vai ser alvo de modificações, né? Então, à medida que o comércio e a indústria vão desenvolver empréstimos, né? Então, o que era antes condenável, né? Virou o quê? Autorizado, né? Virou autorizado, mas é isso mesmo. À medida que o comércio ali vai desenvolvendo e a indústria, evidentemente tem a necessidade de se extrair empréstimo, né? E ninguém vai emprestar sem obter vantagem, né? Qual é a vantagem? Lucro. Né? Então, outro ponto interessante, né? Que a gente pode colocar na Idade Média, né? Que é a questão da ideias monetaristas, né? A moeda parece um instrumento prático de justiça nas trocas e por lhe permitir avaliar o bem, o justo preço. Atraiu o que? Atraiu na época a atenção geral. Então a moeda era coisa do rei e a ele cabia o que? Lhe cabia o que? Fazer com ela o que quisesse. Aí vem a questão do mercantilismo, né? A questão do mercantilismo que nós vamos ver, né? A questão de metais preciosos, né? Então, mas tudo teria que ser com moderação e equilíbrio. Tudo com moderação e equilíbrio, meu jovem, né? Que são dois caracteres principais do pensamento medieval. Moderação e o equilíbrio, né? Então, por isso, manter-se distante do socialismo e do individualismo, né? Então, é isso. Aqui nós nos despedimos dessa aula maravilhosa. Então, peço a vocês que leiam o texto, reflitam, né? Então, para que nós possamos ter um bom debate. Agradeço a vocês por esta oportunidade. Agradeço a vocês por estarem assistindo essa aula maravilhosa, de estarem matriculados e matriculadas nesse curso maravilhoso. Aqui o professor Cláudio Nascimento. Deixo um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam aproveitar esse conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Aqui é o professor Dr. Cláudio Nascimento.